Olá, gente, tudo bem? Espero que sejam todos bem. Estou continuando aqui da toxicologia de casa. Agora a gente vai começar uma nova semana na toxicologia, né, na nossa disciplina, e é uma continuação do que a gente viu alguns conceitos básicos nas últimas aulas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre avaliação toxicológica. Avaliação toxicológica nada mais é do que aqueles estudos que são feitos para a gente realmente dizer qual que é a toxicidade da substância, né? Porque a gente fala muito de toxicidade, a gente fala muito sobre quais são os efeitos tóxicos que a substância pode levar, pode induzir, o que a exposição pode ocasionar. Só que quem diz que as substâncias são tóxicas? Aonde está escrito que as substâncias são tóxicas? Quem que nos contou a toxicidade da substância? Então, quem nos contou, na verdade, hoje o que a gente tem mais, né, em maior quantidade de dados, são os dados em animais. Embora a gente vai discutir um pouco sobre essa uso ou não de animais, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente nessa aula, né, nessa sequência, mas o que a gente tem de concreto hoje para dizer que a substância é tóxica ou não são os estudos em animais que são levados de acordo com as regras da avaliação toxicológica. E aí, com base nisso, a gente extrapola, a gente vai ver como é que a gente faz isso, a gente extrapola esses usos, esses dados em animais para os humanos. Né? Ou às vezes até para os próprios animais, né? No caso de avaliação toxicológica para uso veterinário, é usado em benefício dos próprios animais. Mas o que é esses dados, o que representa isso? Na verdade, quando a gente faz a extrapolação de animais para humanos, a gente estima que aquilo é seguro, né? Que aquela exposição é segura. Então a gente joga, na verdade a gente corre o risco disso não dar certo, da gente liberar uma substância com uma determinada margem de segurança e isso não funcionar. Vamos ver como é que isso tudo se enrola e qualquer coisa se vocês precisarem já sabem, né? Me manda e-mail para os alunos pai para acompanhar vocês e tirar as dúvidas, certo? Lógico, a gente tem os nossos encontros e no encontro a gente vai conversar melhor sobre esses dados todos em animais e quais são as implicações disso. Mas o que eu queria começar a falar com vocês é, para a gente chegar na avaliação toxicológica, eu preciso que vocês tenham uma certa diferenciação do que é o perigo e o que é o risco. São coisas diferentes. Às vezes a gente confunde os dois termos, risco e perigo, mas na verdade são termos diferentes. Bom, na semana, no início, né, de agosto, né, duas semanas atrás, infelizmente o mundo, né, e hoje com esses recursos todos de todo mundo com câmera de celular, a gente viu aquela explosão horrível, né, da que aconteceu no Líbano. Então, tem diversas imagens na internet que mostram a explosão acontecendo, né, aquela nuvem, aquela onda de calor vindo em direção às pessoas. Cenas horríveis mesmo que a gente viu. Bom, mas o que isso tudo tem a ver com a toxicologia? Na verdade, tem o grande, né, o que eu trouxe para vocês, a grande semelhança com a toxicologia, na verdade, agora com a avaliação de risco, é exatamente sobre o risco o armazenamento do nitrato de amônia representava lá para aquela cidade. O que é importante nessa é uma reportagem falando, uma reportagem logo depois pouco tempo depois da explosão, dizendo que as autoridades do Líbano já sabiam do risco da explosão há anos. Então, o que aconteceu? O nitrato de prata estava armazenado de forma inadequada e essa substância, né, o nitrato de prata, tem um perigo conhecido. Qual que é o perigo conhecido dela? Explosividade. Então, isso é uma coisa inerente, né? A substância química tem o poder de explosão. O que aconteceu é que essa explosividade vai se manifestar ou não? No caso do Líbano, se manifestou da pior forma possível. Então, a probabilidade desse efeito de explosividade acontecer é o risco. Então, isso quer dizer risco. Então, lá no Líbano, o que aconteceu? Já existia a identificação do risco, o risco já se sabia que existia, e eles assumiram e aceitaram o risco. E aí foi todo esse problema. Então, né, nesse caso, a aceitação do risco teve consequências, né? Nesse caso, uma tragédia. Mas então, dentro da toxicologia, a gente tem muito a gente tem que ter muito essa ideia na cabeça de risco e perigo. Porque as substâncias são tóxicas, né? Existe a toxicidade, e o perigo da substância a gente chama de toxicidade. Então, o perigo da substância a toxicidade é inerente a ela, é uma característica da substância.
nada vai mudar o perigo da substância, diferente do risco. O risco é a probabilidade de um perigo acontecer. No caso lá do Líbano, qual era o perigo do nitrato de amônio? A explosividade. Então, é uma substância explosiva e ponto. Ninguém discute isso. Qual é o risco daquilo acontecer? Daquela explosão toda acontecer? O risco foi aumentando de acordo com as condições de armazenamento da substância. Então, se ela não tivesse sido armazenada naquela forma, o risco seria minimizado. O risco de explosão sempre iria acontecer porque é uma substância explosiva. Vamos ver se consegue ficar um pouco mais claro nesse desenhinho aqui. Então, eu acho essa imagem, esse desenho bastante ilustrativo, que mostra o perigo da cobra. Então, vocês concordam que a cobra é um animal perigoso, certo? Cobra, digamos que seja uma cascavel, enfim, uma cobra, um animal peçonhento. Essa cobra, existe o perigo dela, que é característico da espécie de serpente, né? Da espécie da cobra. Então, ela tem o tipo de veneno, a toxicidade do veneno é conhecida. Então, a cobra tem um perigo conhecido que é da espécie dela, isso nunca vai mudar. O que vai mudar? Nessas duas condições de exposição, imagine essa senhora muito simpática, que ela está sendo exposta ao mesmo perigo em duas situações diferentes, certo? Então, a gente tem aqui a senhorinha sendo exposta à mesma cobra, numa situação, né? Uma situação em que a cobra está aqui dentro de um aquário, né? Numa parede de vidro, em que existe uma distância entre elas. E nesse caso aqui, digamos que a cobra resolveu dar uma volta, escapou, e agora ela está no chão. Qual que é o risco dessa mesma senhora ser atacada pela cobra, ser mordida pela cobra? Picada pela cobra. Na verdade, eu nunca fiz qualquer cobra. Mas também isso não tem muita vez, né? O que importa é que essa cobra ataca ou não ataca? Qual que é o risco dela ser, né, dela ter o veneno inoculado nela? Então vejam que o perigo é o mesmo, o que muda é a situação. Então a probabilidade do risco acontecer aqui, né, do perigo se manifestar aqui, é maior do que a probabilidade do mesmo perigo se manifestar nessa outra situação, embora o perigo seja o mesmo. Aí eu posso dizer que aqui a gente tem risco zero? Não. O risco zero nunca existe. Se o perigo existe, o risco existe. O que a gente tem aqui é que o risco é muito minimizado, né? Um risco muito reduzido. Mas toda vez que a gente pensa em toxicologia, na verdade, sempre na avaliação de risco, a gente sempre deve trabalhar com o pior cenário. E lá no Líbano, por exemplo, né, o pior cenário aconteceu, né, que foi aquela mega explosão. Então aqui a gente tem que trabalhar sempre, a gente tem que sempre pensar, na hora que a gente vai avaliar o risco, a gente tem que pensar no pior cenário, que seria, nesse caso, a cobra ficar nervosa, bater a cabeça no vidro, o vidro estourar, ela sai correndo, sair, né, cair no chão e picar a mulher. Enfim, então o que eu quero dizer com isso? Então a gente tem o mesmo perigo, que seria a cobra, e duas situações de risco diferentes. Então a probabilidade do perigo se manifestar a gente chama de risco. Perigo é uma característica inerente à substância. Isso em toxicologia é extremamente importante. Então vejam, pode acontecer, pensem um pouco, isso a gente pode discutir um pouco melhor no nosso encontro. Então vamos tentar imaginar uma substância que seja de baixo perigo, ou seja, baixa toxicidade, mas esteja numa situação de alto risco. Então vejam agora, na situação que a gente está agora de Covid, do vírus, né, espalhado por aí, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em prevenção? Álcool, né? Álcool na mão, álcool gel, álcool spray, álcool, etanol. E vamos pensar numa outra substância mais tóxica que o etanol, como por exemplo o benzeno. Se a gente pensar no perigo do etanol e o perigo do benzeno, qual deles vocês acham que é mais tóxico? Que a gente avalia, depois a gente vai ver um pouco melhor sobre isso, a periculosidade ou a toxicidade da substância, a gente determina por aquele parâmetro DL50, dose letal 50. A gente vai ver que não é mais o melhor, não é mais... existem vários pesquisadores que já não recomendam mais a DL50, mas a DL50 ainda é importante porque é o parâmetro que a gente faz de comparação, de comparar um perigo com o outro.
Então, se a gente olhar a DL50 do etanol, é muito maior do que a DL50 do benzeno. Ou seja, para levar à morte de 50% dos animais de experimentação, eu preciso de muito mais etanol do que benzeno. Isso significa que o benzeno é mais tóxico, mais perigoso do que o etanol. Ou seja, quanto menor a DL50, maior o perigo da substância. Ou, quanto menor a DL50, maior a toxicidade da substância. Certo? Bom, voltando na situação benzeno e etanol. Hoje em dia, na situação que a gente está, qual que é o risco de alguém se intoxicar com etanol em relação ao risco de alguém se intoxicar com benzeno? Lembrando que o benzeno está praticamente proibido, são pouquíssimas as situações ocupacionais, né, no ambiente de trabalho que são permitidos, né, que são permitidas a utilização de benzeno. A siderurgia, a indústria petroquímica ainda tem a exposição ao benzeno. Quando a exposição do benzeno acontece, é obrigatório o uso de EPIs, as atividades têm que ser confinadas, enfim, é uma situação toda de exposição muito controlada para que o perigo do benzeno não se manifeste. Agora pense na situação que a gente está vivendo hoje. A gente usa álcool, etanol, álcool 70, em tudo. O álcool 70 já está bem mais concentrado, então fica diferente do que o álcool que a gente usa, porque a gente, por exemplo, tem na cerveja, que é o mesmo etanol, uma concentração muito mais baixa, né, na cerveja. Então, hoje a gente está num risco muito maior de intoxicação por etanol do que pelo benzeno, certo? Então, a gente tem, nesse caso, uma substância de menor toxicidade com maior risco de intoxicação. Então, a gente sempre vai pensar nesse balanço, risco, benefício, risco, perigo, a gente sempre vai ficar, a toxicologia sempre vai ficar rodando, né? Vai ficar tentando equilibrar isso, tentando minimizar o máximo possível o risco e, logicamente, a possibilidade de intoxicação, certo? Bom, voltando lá para o nosso amigo Paracelsus, ele disse que toda substância é tóxica dependendo da dose. A gente viu isso lá no histórico, foi bem assim que ele disse, né? Ele disse que todo remédio é um veneno, que diferencia o veneno do remédio é a dose. Na verdade, traduzindo por termos de hoje, a gente tem que toda substância é tóxica dependendo da dose. Isso é fato. Então, isso já está né, a gente pensando lá no etanol e no benzeno, a quantidade de benzeno, por exemplo, a gente tem benzeno na gasolina, né, cerca de 1%, 0,5% ainda existe na gasolina. Então, porque o benzeno é derivado do petróleo, então não tem como fazer a gasolina sem o benzeno, né? Não tem como, até tem, mas isso não é realizado. Mas, de qualquer forma, a dose do benzeno que a gente está exposto é muito menor do que você pensar no dia de hoje. Quantas vezes vocês passaram álcool gel na mão? Se saíram de casa, provavelmente passaram algumas vezes. E a recomendação é usar álcool, usar álcool, usar álcool. Então, a dose que a gente está exposto de etanol hoje é muito maior do que a dose que a gente está exposto ao benzeno. Aí, então, a primeira característica de exposição, né, a primeira característica que relaciona ao risco que a gente, lembrando da toxicologia, a gente lembra é dose. Então, toda substância é tóxica dependendo da dose. Isso Paracelsus disse muito brilhantemente e a gente continua usando até hoje. E vamos continuar usando isso sempre. Bom, mas não é só a dose. Hoje, né, quando Paracelsus disse isso, eles tinham uma ideia da dose que é correta, mas hoje a gente sabe que não só a dose, mas outras condições de exposição também determinam se aquele efeito pode ou não acontecer. Por exemplo, tempo e frequência. Então, isso juntando para a situação agora do etanol, a gente tem isso, né, mais exacerbado ainda. Além da dose, a gente usa uma quantidade maior, o etanol está a 70%, então é uma dose mais alta de etanol. E além disso, o tempo e frequência. Então a gente usa frequentemente o etanol. Eu que sou, meus filhos falam que eu sou a louca do álcool. Quando eu saio na rua, eu gasto quase meio frasco de álcool gel. Então aqui a doida do álcool tem realmente a frequência maior de uso do etanol na forma de álcool, de álcool gel. Então, eu tenho a frequência maior, então quer dizer que eu tenho a maior probabilidade de desenvolver de desenvolver um efeito tóxico, porque eu estou me expondo numa dose alta e com uma frequência grande. O tempo, no caso do etanol, não é tão relevante, porque o etanol é volátil, então ele evapora. Mas, enfim, poderia ser, se fosse uma substância não volátil, a gente poderia, toda vez que passasse na mão, a gente continuasse expondo àquela substância, né, por tempo mais prolongado. Outro problema, suscetibilidade individual.
Então, pode ser que, além da dose, além do tempo e frequência, ainda aquela pessoa que se expõe ao etanol tenha alguma suscetibilidade individual que favoreça a manifestação de um efeito. Lembra que eu falei para vocês na outra aula que os orientais têm uma deficiência naquela enzima, na álcool desidrogenase. Não todos, mas existe muito bem estabelecido até esse polimorfismo genético dos orientais, que tem dificuldade de excreção do álcool, né, de eliminação do etanol na forma da álcool desidrogenase. Então, no caso de uma intoxicação, eles teriam, né, os orientais teriam maior probabilidade de desenvolver o efeito tóxico. Além disso, a via de administração. Então, a gente está pensando no álcool na forma de passar o álcool gel na mão. Então, eu tenho uma via de administração, né, que eu vou acabar inalando, e também tem a exposição via dérmica. O caso do etanol, ele não absorve pela pele, mas absorve pelo ar, né, pelas vias aéreas. Diferente o caso de uma criança que, por exemplo, que é um dos grandes perigos hoje que a gente tem observado de acidentes domésticos com substância química, né, sem tirar outros problemas, é uma criança pegar o álcool gel e ingerir. Então, a gente muda a via de administração. E aí também a gente muda a suscetibilidade individual, porque é uma criança que tem maior suscetibilidade ao etanol do que um adulto. Então, vejam que o etanol, voltando à ideia de etanol e benzeno, o benzeno é mais tóxico, ele é mais perigoso, tem uma DL50 menor. O etanol, ele é menos tóxico, tem uma DL50 muito maior que a do benzeno. Por outro lado, a gente está muito mais exposto hoje ao etanol do que ao benzeno. Então, qual que é o maior risco de intoxicação atual? Benzeno ou etanol? Se a gente levar as condições de exposição, a gente tem praticamente, né, a gente tem com certeza a exposição maior do etanol e, consequentemente, maior risco de intoxicação com etanol do que com benzeno. Não que não exista o risco, né, do benzeno, né? Como eu falei, risco zero não existe desde que o perigo exista. Né? Se existe risco, se existe perigo, existe risco. Mas hoje em dia o risco é maior com etanol, certo? Vamos ver se eu deixei isso bem claro, senão a gente, no encontro, a gente volta com isso. Bom, risco. Risco, a gente fala risco, fala toxicidade, fala efeito, mas do quê? Então, a gente tem risco de aparecer diversos tipos de efeitos. Os riscos que a gente chama de óbvios são aqueles efeitos, né, de manifestar certos efeitos que todo mundo entende como sendo um efeito grave, né, sendo um risco grave. O risco de morte, risco de câncer, de queimadura por ácido, substâncias corrosivas, ceratogênese, asma, explosão, no caso lá do Líbano. Então, esses riscos são assim, todo mundo entende que isso é arriscado. Por outro lado, a toxicologia vem nas últimas décadas estudando outros efeitos e, logicamente, risco de aparecer esses efeitos, que são considerados como efeitos mais precoces. A gente não esperar que um efeito neurotóxico mais grave apareça. Então, a gente estuda, por exemplo, a redução do aprendizado e memória, ocasionado por chumbo, né, em crianças, principalmente expostas ao chumbo, podem apresentar esse tipo de redução do aprendizado e memória, que são efeitos precoces que antigamente isso não era nem cogitado, né, que isso era um efeito. Hoje em dia se fala muito sobre alterações de comportamento. O comportamento humano e de outras espécies de animais é determinado pelo sistema nervoso central. Então, né, hoje em dia, a gente sabe que alterações de comportamento podem significar né, alterações neurotóxicas, né, pode ser uma alteração neurotóxica precoce. Então, hoje a gente tem essa preocupação. Hoje em dia, a gente estuda diversos tipos de efeito e, consequentemente, risco desses diversos tipos de efeito aparecerem. Então, a avaliação toxicológica e a avaliação de risco, logicamente, está ficando cada vez mais digamos assim, mais detalhada e mais robusta para conseguir entender os riscos de um efeito grande e também de entender o risco de um efeito menor, né, um efeito precoce. Então, a gente tem tudo isso, né, a gente vai avaliar se esse risco existe ou não, se o perigo existe ou não, por meio da avaliação de risco. Mas a avaliação de risco não é uma situação, não é uma sistemática exclusiva da toxicologia. A avaliação de risco serve para praticamente qualquer situação.
Na verdade, a gente avalia o risco todo dia que a gente sai de casa no meio de uma pandemia, a gente faz isso intuitivamente, a gente avalia o risco. Infelizmente, muita gente tem avaliado de forma errada esse risco, e saindo para aglomerações e festas e tal. Mas vejam que a gente toma uma medida, a gente toma uma atitude, a gente toma uma decisão com base na nossa avaliação de risco. Então, qual que é o perigo hoje? O perigo que mais se discute na humanidade? O perigo de se contaminar com o SARS-CoV-2. Então, qual que é o perigo? O perigo é o vírus Covid-19. Qual que é o risco, né? Qual que é o efeito que a gente espera quando se expõe? Então, a gente vai avaliar o risco de desenvolver a doença, né? Desenvolver a doença ocasionada pelo vírus. Então, toda vez que a gente sai de casa, a gente avalia o risco. Sai ou não sai? Vou no supermercado. Bom, enfim, vou no supermercado. Como é que eu vou prender o cabelo, vou usar luva, vou usar máscara, vou usar touca, vou usar propé, vou usar o quê para me proteger? Então, a gente consegue tentar moldar o risco, a gente tenta avaliar o risco e acertar situações para que esse perigo não se manifeste. Então, intuitivamente, a gente tem sido treinado para isso. Usar álcool, chega em casa, desinfeta as coisas, enfim, a gente tem, né, a gente faz essa avaliação de risco sem perceber. Mas isso acontece para toda substância química que vai ser liberada no mercado, seja um medicamento, seja um produto cosmético, seja um dome sanitário, um praguicida, um inseticida que vai ser usado em casa. A gente sempre tem que fazer avaliação de risco para entender a toxicidade e não só isso. Então, a gente sabe a toxicidade de uma substância, então a gente tem que entender até como que eu posso usar, qual que é a característica de exposição que mantém esse perigo sob controle, né, que o perigo não se manifeste. Então, o que acontece? Né? A avaliação de risco é o processo de estimar a associação entre a exposição a determinada situação, não necessariamente essa situação é uma situação química, né, uma substância química, e a incidência dos efeitos adversos. Então, podemos levar agora para no grande problema mundial agora, a determinada situação podemos levar para a doença do Covid, e a incidência dos efeitos adversos, né? Então, a determinada situação seria a exposição ao vírus e a incidência do efeito adverso é adquirir a doença, desenvolver a doença. No caso de situação de substâncias químicas, antes de tudo isso, eu tenho que entender qual que é a situação, qual que é o perigo. O perigo é determinado, né, reconhecido pela avaliação toxicológica. Então, é a avaliação toxicológica que vai me contar que aquela substância é tóxica ou não, certo? Não é meu objetivo ficar falando aqui para vocês sobre os milhares de ensaios que podem ser realizados para fazer avaliação toxicológica. Eu vou falar rapidamente deles, mas não é esse o meu objetivo. Eu quero que vocês entendam o motivo para fazer a avaliação toxicológica, a importância disso e, no final, como é que a gente avalia o risco. Bom, para a gente avaliar o risco e o perigo, na avaliação toxicológica, a gente precisa determinar, primeiro, qual que é a toxicidade da substância e como é que a população em geral responde à presença dessa substância. Então, para isso, a gente tem uma população típica formada por pessoas que respondem normalmente de forma homogênea à presença daquela determinada situação. No caso de substância química, né, aquela toxicidade. E para todas as substâncias químicas, a gente tem pessoas que são mais resistentes e as pessoas que são mais sensíveis. Isso a gente sabe para medicamento, né? Vocês são quase farmacêuticos, vocês sabem que, por exemplo, tem medicamentos, tem pessoas que reagem muito bem à analgesia da dipirona, por exemplo. Então, para mim, não funciona. Então, se eu tiver com dor de cabeça, tomar dipirona é a mesma coisa de tomar água. Então, eu sou uma pessoa resistente à analgesia da dipirona. Por quê? Diversos motivos podem explicar isso. Tem pessoas que tomam meio comprimido e já resolve a dor de cabeça. Então, são as pessoas mais sensíveis. Então, isso a gente pode pensar em pessoas que têm uma resposta mais rápida ou mais lenta, ou, né, ou mais fraca ou mais forte a um determinado medicamento, e da mesma forma para a substância química. Bom, então a gente tem esses dois estudos, né, que são os estudos mais importantes da toxicologia, então relação dose-efeito e relação dose-resposta.
Lembrando que dose-resposta é a relação entre a dose ou concentração de uma substância química e a proporção de indivíduos de uma população que responde com o efeito quali quantitativamente especificado. Vamos entender um pouquinho melhor isso no gráfico. Mas antes da gente chegar no gráfico, eu queria mostrar para vocês que os estudos para a relação dose-resposta me dá respostas importantes, muito importantes, né? Como, por exemplo, os efeitos não carcinogênicos, né? Para efeitos não carcinogênicos, aliás, a gente consegue tirar várias informações da relação dose-resposta. Por exemplo, o efeito terapêutico, quando a gente está trabalhando com uma substância de uso terapêutico, como um medicamento. Então, a gente consegue determinar a dose eficaz daquele medicamento. No caso de uma substância tóxica, que inclusive pode ser uma substância, né, terapêutica, né, que, lembrando que toda substância é tóxica, dependendo da dose, a gente pode avaliar a dose tóxica e, aumentando a toxicidade, né, a gente vai observar o efeito letal, a dose letal. E aí a gente consegue, por exemplo, avaliar o efeito terapêutico ou a dose eficaz 95%, que é aquela dose que leva a 95%, né, que leva a efeito terapêutico em 95% da população exposta. Podemos avaliar também o efeito tóxico, ou a dose tóxica, em 1% da população. Imagine um medicamento ideal seria aquele que conseguisse estabelecer uma dose eficaz, 95%, próximo de uma dose tóxica, 1%, por exemplo. Que a gente tem o máximo de efeito terapêutico e o mínimo de efeito tóxico. Seria o ideal. E aqui a gente consegue determinar também um efeito muito importante que a gente ainda usa muito para fazer comparação de toxicidade, que é a DL50, né? A dose letal em 50% da população exposta, que é uma dose estatisticamente determinada de uma substância que causa a morte de 50% dos animais submetidos à experimentação. Por favor, não existe DL50 para humanos. Isso, a gente não existe esse termo, porque a DL50 subentende que é com animal de experimentação. Então, a DL50 é a dose estatisticamente determinada de uma substância que causa a morte de 50% dos animais submetidos à experimentação. Estatisticamente, por quê? Foi uma recomendação que se faça aos 50%. Então, você faz um ensaio com 100 animais e uma dose tal levou à morte de 49 animais, aí você faz de novo com uma dose um pouquinho maior, levou à morte de 51 animais. Então, a gente não vai ficar testando até chegar, né? Então, se faz uma estimativa entre doses próximas, uma estimativa qual que é a dose que mata 50% dos animais de experimentação, certo? Então, vamos pensar aqui no nosso gráfico. Então, o que eu falei para vocês, a gente tem que eleger um efeito qualitativo, quantitativamente determinado. Né? Como eu falei para vocês quando a gente estava falando sobre o álcool a gente avalia a depressão do sistema nervoso central. Mas, para ficar mais fácil para vocês entenderem, vamos pegar um efeito que não precisa de ser a gente não precisa quantificar o efeito, como o efeito letal, né? Quando a gente avalia a DL50, a gente pensa no efeito letal, de letalidade, que é um efeito que não tem necessidade de ser quantitativo, porque morto, né? O animal morto, a morte não precisa de quantificar. Né? Morto é morto, não tem meio morto. Então, a gente tem essa curva que vocês lembram bem lá na estatística, que é a curva gaussiana. Aqui está representado como sendo humanos, mas pensem que aqui a gente está fazendo como se fosse uma extrapolação para humanos. Mas essa curva dose-resposta, né, para a gente avaliar os efeitos tóxicos da substância, a gente faz com animais de experimentação. Então, a gente vai discutir um pouco mais para frente sobre essa implicação ética de usar ou não os animais de experimentação, a importância e tal. E, por enquanto, eu só preciso que vocês aceitem, né, o uso dos animais, por enquanto. Bom, então, a gente tem a curva gaussiana e aqui a gente tem o eixo Y e o eixo X, sendo que o eixo Y é o número de indivíduos de animais de experimentação que respondem a uma determinada substância. Sendo que o máximo aqui é 50%. Então, aqui é a porcentagem de animais que respondem com uma determinada substância. Então, se eu tiver um estudo com 100 animais, eu vou até aqui com 50. Bom, então aqui,
nesse eixo Y, no eixo X, a gente tem a concentração crescente da substância. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui 2 miligramas por quilo de uma determinada substância, eu vou ter aqui a letalidade, porque o efeito que eu escolhi estudar foi letalidade. Então, eu vejo que 1% da população que eu estou estudando respondeu com esse efeito de letalidade. Se eu aumentar mais um pouco a dose aqui, né, se eu colocar, sei lá, 20 miligramas por quilo, eu já vou ter aqui a letalidade, né? Então, eu vou ter, por exemplo, sei lá, 20% da população responde com o efeito que eu determinei. Qual efeito é esse? Letalidade. Eu vou aumentar aqui até chegar numa dose que vai levar a 50% do efeito, né? 50% o efeito em 50% da população. Então, eu vou aumentar a dose até que 50% dos animais que eu estou testando respondam com o efeito. Que efeito é? Letalidade. Então, aqui eu estou vendo na área da curva. Aí, quanto mais eu aumento, eu vou pensar, nossa, então aqui quer dizer que vai diminuir? Eu aumento mais aqui a concentração. E aí eu vou, ao invés de 50%, eu vou ter 45%? Não. Aí aqui eu estou somando a área sobre a curva. Então, a gente tem aqui os 50%, né, que é o pico da população. E depois aqui está diminuindo o efeito? Não, eu tenho esse 50% mais um pouquinho que respondeu aqui. Então, tenho esse 50% aqui e mais, sei lá, 15%. Aumentando mais um tanto a dose, então essa dose está muito maior do que, né? Está bem maior. Então, digamos que aqui eu tenho, sei lá, 50 miligramas por quilo. Aí, quem que está respondendo aqui? Só isso? 20%? Não. Quem está respondendo aqui é todos os 50% e mais esse tanto aqui. Então, eu estou vendo toda essa área sobre a curva aqui, certo? Então, isso é na curva gaussiana. Por que a gente apresenta a curva gaussiana como sendo a primeira? Porque é assim que a gente consegue a resposta experimental lá do laboratório sai assim, né? Porque a gente tem um grupo de animais e eles respondem dessa forma, né? Então, tem os mais... A maioria da população responde aqui com uma dose média. Então, aqui a maioria dos indivíduos respondem por aqui, né? Então, aqui é o meio da curva gaussiana. E aqui a gente tem os indivíduos no início da curva que já respondem com as doses mais baixas, são os mais sensíveis. E no final aqui, no final da curva, a gente tem os mais resistentes que respondem com apenas com altas doses da concentração da substância. Mas eu entendo que é difícil a gente entender isso, né? A gente enxergar isso, porque daí tem que somar, né? Isso daqui para frente a gente vai somando, tal, complica um pouco. Então, o que a gente pode fazer para entender melhor? Isso aqui é a representação da curva dose-resposta, certo? Então, a gente pode, ao invés da curva parecer gaussiana, a gente abre essa curva e forma uma sigmoide. Essa curva sigmoide fica mais fácil da gente entender como é que é a resposta da população em geral. Então, nessa curva sigmoide, a gente vai até 100%, e a resposta da população. Então, vejam que aqui o que eu estou avaliando é quantos por cento daquela população responde com o efeito que eu escolhi de estudar. No nosso caso, que a gente estava falando agora, é o efeito letal. Certo? Então, vamos ver. Então, aqui, essa substância, ela começou a apresentar efeito por aqui. Então, digamos que aqui a primeira dose que eu avaliei foi de 2 miligramas por quilo de peso. Então, até antes disso, não tem efeito nenhum. Com 2 miligramas por quilo, eu tenho a resposta de 1% da população. Então, aqui é aquela famosa dose, né? A dose 2 miligramas por quilo é a menor dose que deu efeito. Digamos que eu estou fazendo um estudo que eu fui 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. Aí eu estudei 0,5, não aconteceu nada. 1, não aconteceu nada. E aí 1,5 também não aconteceu nada. Com 2 miligramas por quilo apareceu o primeiro efeito. Então essa é uma dose extremamente importante, que é a dose de nenhum efeito adverso observável, ou a Non-Observed Adverse Effect Level. É uma dose, assim, das mais famosas na toxicologia é a NOAEL, que é a dose que não causa efeito nenhum na população. Qual população? A população de animais que eu estou estudando. Então, nesse estudo que eu falei para vocês, então eu escolhi estudar as doses de 0,5, 1,
1,5, 2 miligramas por quilo, 2,5, 5 e assim vai. Qual que é a dose de nenhum efeito adverso observado? Qual que foi a última dose que eu testei e que não teve efeito nenhum? 1,5 miligrama por quilo, certo? Então, essa é a primeira dose que não aconteceu nada. Então, aí chegou, eu testei 2 miligramas por quilo, eu tive 1% da população respondeu. É uma resposta. Pequena, mas é uma resposta. 1% de qual população? De humanos? Não. Falando de animais. Aí eu vou subindo as concentrações e chego numa concentração que leva ao efeito de letalidade em 50% da população. Que dose que é essa? A DL50, ou dose tóxica 50. Como a gente está falando sobre o efeito letal, então essa aqui é a DL50, é a dose que leva a 50% da morte dos animais. Leva à morte de 50% dos animais, desculpa. E a dose tóxica? Então, se a gente resolvesse trocar, ao invés de estudar um efeito tão agressivo como a letalidade, eu posso, lembra que eu falei que a gente estuda hoje em dia efeitos mais precoces? Então, eu posso, ao invés de estudar a letalidade da substância, eu vou estudar uma toxicidade mais precoce. Então, por exemplo, eu vou pensar numa substância, estou estudando uma substância hepatotóxica. Lembram lá, vocês farmacêuticos lembram que quando a gente tem um dano hepático, a gente tem um aumento daquelas enzimas, aspartato transaminase, alanina transaminases e outras enzimas. Vamos selecionar aspartato transaminase. Então, digamos que, eu não vou lembrar qual que é o limite de referência para aspartato transaminase, mas digamos que eu vou estudar um efeito qualitativo. Que efeito que é? Hepatotoxicidade, certo? Então, eu defini estudar a hepatotoxicidade. Quantitativamente, quanto de hepatotoxicidade eu vou estudar? Eu vou definir como 10 unidades de aspartato transaminase no sangue do animal, certo? Então, efeito qualitativo, hepatotoxicidade. Quanto de hepatotoxicidade? 10 unidades de aspartato transaminase. Tudo certo? Então, eu só posso estudar esse 10. Não, agora eu não quero mais estudar 10, quero estudar 12, você vai ter que começar tudo de novo. Então, a gente tem que estudar, definir bem qual efeito eu quero avaliar, e isso quem vai me ajudar é a dose-efeito, é aquele estudo dose-efeito. Enfim, estabelecemos que vai ser hepatotoxicidade e o parâmetro que eu vou avaliar, 10 unidades de aspartato transaminase. Então, eu vou aumentando a dose, vamos voltar para o estudo 0,5, 1,5, 2. Então, eu dei 0,5 para 100 animais. Nenhum animal apresentou 10 unidades de aspartato transaminase. Vou subir para 1. Dei 1 miligrama por quilo para os animais de experimentação. Quantos animais apresentaram o efeito? Qual é o efeito? Hepatotoxicidade com 10 unidades de aspartato transaminase. Quantos animais? Nenhum. Vou subir mais um pouco. Cheguei com 1,5 miligrama por quilo de peso. Quantos animais que apresentaram um efeito? Que efeito? Hepatotoxicidade com 10 unidades de aspartato transaminase. Quantos animais? Nenhum. Mas a dose imediatamente depois, que foi a de 2 miligramas por quilo, eu já tive 1% de resposta. Então, aqui eu já tenho a dose de nenhum efeito adverso observável foi 1,5. Que efeito adverso? Hepatotoxicidade com 10 unidades de aspartato transaminase, certo? O efeito que eu estou estudando é esse. Então, eu tenho que definir muito bem esse efeito. Vou subindo a concentração. Cheguei numa concentração que leva a 50% do efeito. Qual é o efeito? Hepatotoxicidade com 10 unidades de aspartato transaminase. Vão sonhar com eu falando isso, né? Mas isso é importante que a gente define o efeito quali e quantitativo. Hepatotoxicidade, quanto de hepato? 10 unidades de aspartato transaminase, certo? Quero mudar de efeito, vou estudar porcentagem de inibição de colinesterase, posso pensar em outros parâmetros que avaliam a neurotoxicidade, enfim, tem várias formas. Então, a gente tem que estabelecer o que eu quero estudar, como que eu vou estudar, certo? Então, aqui eu tenho essas respostas extremamente importantes na avaliação da toxicidade. Eu defino qual a dose que não leva a nenhum efeito, a última dose, né, a máxima dose que eu consigo ir, sem causar nenhum efeito na população. E, por outro lado, a dose que causa efeito na metade da população. Certo? Deu para entender isso?
Então, essa dose eu quero que vocês guardem na cabeça, que o NOAEL, para avaliação de risco, é extremamente importante. Talvez a dose mais importante da toxicologia é NOAEL. Existe NOAEL para humanos? Não. NOAEL é para animais de experimentação, certo? Bom, então vamos ver. Quem disse que as substâncias são tóxicas? Né? O que a gente está falando hoje? Quem disse que a substância é tóxica? Os ensaios de toxicidade. Então, a gente tem que fazer a avaliação toxicológica e um dos ensaios mais importantes da avaliação toxicológica é o estudo do perfil de toxicidade dela com o estudo dose-efeito, que eu consigo enxergar o perfil de toxicidade da substância, e a dose-resposta, como é que a população responde à presença dessa substância. Só que aí eu acho que vocês já devem estar com isso na cabeça, né? Mas tem mesmo que usar animal de experimentação? Que mundo que a gente vive que ainda tem que usar? O que eu quero dizer é o seguinte: os animais de experimentação foram muito utilizados, foram extremamente importantes e ainda têm a sua aplicação. Eu entendo que é um ponto bem crítico mesmo, né? Um ponto complicado a gente aceitar, até porque a gente imaginar situações como essa. Então, assim, eu sou uma das defensoras dos animais, é porque eu tenho uma, inclusive, dessa raça. E é triste a gente ver imagens como essa, né, dos animais de sofrimento animal, mas isso a gente tem que ter na cabeça que a medicina, a farmácia, a toxicologia só conseguiram desenvolver com o uso dos animais. Infelizmente, foi a forma que a gente teve para conseguir manter, para a gente conseguir chegar nesse avanço que a gente tem hoje da medicina, a gente teve que utilizar. Foi assim que os pesquisadores antigos entenderam como que os órgãos internos funcionam. E, infelizmente, ainda é assim que a gente entende a toxicidade das substâncias. Então, a gente tem que ter isso em mente. Os animais realmente sofreram muito, né? Vários animais sofreram muito, e isso tem mudado. Então, a gente tem hoje diversas recomendações, diversas normativas que impedem que os animais sofram durante a experimentação. Mais uma coisa que a gente tem que ter em mente ainda: os princípios da realização dos testes em animais. Primeira coisa, os efeitos produzidos pelo composto no animal de laboratório devem ocorrer também no homem. Então, esse é o princípio básico. A gente só faz o teste em animal porque a gente entende que o efeito pode ser produzido no homem também, no ser humano também. Ah, mas não são todos os efeitos que são observados nos humanos. Sim, essa é uma das limitações. Então, quando isso é observado, os testes já param. Então, já tem que usar outro tipo de ferramenta. Vai ver outras ferramentas alternativas. A exposição de animais à experimentação a altas doses de um agente tóxico é um método válido e necessário para a descoberta dos efeitos danosos no ser humano. Então, foi assim que a gente entendeu a toxicidade das substâncias que a gente usa hoje, e infelizmente ainda é o método que é utilizado. Hoje em dia, com diversas recomendações para que os animais não apresentem sofrimento, o menor número possível de animal, enfim, eu sei que tudo é sempre um ponto nevrálgico na toxicologia falar sobre os animais, mas infelizmente a gente tem que usar ainda, diminuindo muito. Existe uma mobilização da comunidade científica para que a gente reduza o máximo possível a utilização desses animais. Bom, para a gente entender como é que a substância funciona, tendo em mente esses princípios da experimentação animal, a gente tem que entender que antes de fazer qualquer teste animal, a gente tem que conhecer a substância que será submetida ao teste de toxicidade, aos estudos de toxicidade. Então, tem que ter as informações preliminares dela. Então, eu preciso saber a substância que vai ser avaliada. Acabei de descobrir uma substância química, foi sintetizada no meu laboratório e agora a gente vai testar. Primeira coisa, tem que saber se ela é pura. Porque às vezes a impureza da substância pode ser até mais tóxica do que a própria substância. Então, isso vai interferir na resposta que eu tenho. Outra coisa, preciso saber as características físico-químicas: cor, odor, ponto de fusão, ebulição, densidade, viscosidade, estabilidade, volatilidade. Então, se eu vou escolher uma via de exposição para os animais, eu preciso saber, ela é uma substância altamente volátil. Adianta eu fazer a exposição via oral? Provavelmente não. Então, isso faz com que eu escolha melhor a via, né, e reduza já o número de animais que vão passar pelo esse estudo. Preciso entender os níveis de exposição. Então, isso aqui é extremamente importante, a gente escolher as doses apropriadas. Lembra que eu falei no estudo dose-resposta? Se você não escolher exatamente
não quantificar exatamente o teste que você quer usar, né, o efeito que você quer avaliar, você vai ter que voltar tudo, né, vai ter que fazer de novo. Então, a gente tem que fazer um teste preliminar bem significativo, né, bem conduzido para que a gente escolha bem as doses e, mais uma vez, reduza a quantidade de animais. E outra coisa que a toxicologia hoje tem feito muito é avaliar a toxicidade esperada. Essa é uma área, é um campo de trabalho muito interessante na toxicologia, que avalia a estrutura química da substância com modelos computacionais, né, que a gente chama de toxicologia in silico, que a gente consegue prever a toxicidade daquela substância com base na estrutura química. Então, são usados modelos matemáticos, modelos computacionais, comparando base de dados com várias bases de dados já existentes, para tentar estimar que aquela estrutura química, aquela substância química, tem um grupamento, né, funcional que costuma levar, por exemplo, à hepatotoxicidade. Então, ele já vai predizer qual que é a probabilidade, né, a ferramenta, ou o software, ou o programa computacional que eu estou usando, ele vai predizer se aquela substância tem a probabilidade de ser neurotóxica. Bom, agora já entendi, já tem os ensaios preliminares, né, a avaliação preliminar da substância, agora sim a gente vai entrar nos testes em animais. Eu não vou entrar em detalhes com esses testes em animais, até porque, primeiro, é um ponto psicologicamente difícil, né? E outro que não é objetivo da minha aula, a gente estudar exatamente quais são, né, os efeitos, quais são os protocolos de toxicidade de cada... Existem inúmeros protocolos, né, existem vários guidelines para seguir, e eu acho que o que interessa é a informação que o teste traz. Então, a toxicidade aguda, o tempo de exposição dos animais é de 24 horas. Observação nesse tempo, né, durante esse tempo, a gente observa o animal em 24 horas, para a exposição em 24 horas, e até 4 semanas depois disso, a gente ainda faz a observação dos animais. Os testes nesse teste, a gente vai conseguir chegar na DL50 ou CL50, na dose letal 50 ou concentração letal 50. Esse teste é recomendado que se use uma ou mais espécies de animais de ambos os sexos, pelo menos via oral ou inalatória, ou dérmica, né? Então, a via oral sempre tem que fazer, a via de escolha sempre vai ser oral. E as doses, pelo menos 4 doses. O número de animais, isso daqui foi muito usado, uma época, hoje em dia isso tem mudado um pouco com base nos testes computacionais. Então, se vocês olharem alguns protocolos mais antigos, recomendava um mínimo de 80 animais por sexo e 80 animais por via de administração que vocês escolhessem. Hoje em dia isso já diminuiu bastante por causa dos testes computacionais. Bom, mas o que a gente tem desse ensaio, né? O teste que a gente faz a toxicidade aguda, são 4 doses que são escolhidas normalmente, e aqui a gente vai estabelecer qual é a dose letal 50 e a concentração letal 50. Por que ainda é importante fazer isso? Os animais não vão sofrer? Vão, vai ter, e por isso tem os protocolos para reduzir o máximo possível o sofrimento dos animais. Mas é importante ainda que a gente tenha DL50 para a gente conseguir comparar a toxicidade. É o parâmetro que me fala o perigo da substância. Então, é com base na DL50 que a gente consegue fazer uma categorização da substância, entre extremamente tóxico até relativamente sem perigo. Então, é considerado como substância extremamente tóxica aquela que tem uma DL50 muito baixa, menor que 1 mg por quilo de peso, é entendida como extremamente tóxica. E aí ela vai subindo, né? A DL50 vai subindo até aquelas que são consideradas relativamente sem perigo, que tem a DL50 acima de 15.000 miligramas por quilo. E qual que é a importância disso? A gente consegue comparar. Vejam aqui que a gente falou do etanol, né, no começo da aula. Então, a DL50 por via oral do etanol para animais, lembrando que DL50 não é para humanos, isso é para animais, é de 10.000 miligramas por quilo de peso. Enquanto que, por exemplo, a nicotina ela tem uma DL50 muito menor, 1 miligrama por quilo. Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês para a gente conversar lá no nosso encontro. Com base nisso, só nessa tabelinha aqui, DL50 oral para ratos, em miligrama por quilo de peso de etanol de 10.000, nicotina de 1. Então, eu vou deixar a pergunta para vocês, a gente vai responder lá no nosso encontro.
com base só nessas condições. Eu quero que vocês olhem só para essa tabela e pensem. Eu posso falar que o hábito de fumar é mais arriscado do que o hábito de beber bebida alcoólica, obviamente? Sim ou não e por quê? Então, com base só nessa informação, só nessas informações, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre a diferença entre risco e perigo. A gente conversa isso no nosso encontro. Bom, o teste de sensibilização é um teste considerado como um teste agudo, embora não seja um teste de 24 horas. As doses são múltiplas entre 1 e 2 semanas, e após 2 ou 3 semanas, estou tentando tirar a câmera que ela não está saindo, mas enfim, eu falo para vocês, está escrito embaixo. Então a gente faz a exposição em dose múltipla entre 1 a 2 semanas, e após 2 a 3 semanas, sem a substância, vai administrar uma dose não irritante e observar a reação. Isso é para avaliar se a gente, né, se no caso de um humano, agora ela saiu. No caso de uma exposição humana, se a gente tem uma exposição crônica, a gente vai ter uma exposição que um dia pode levar a um choque anafilático, por exemplo, ou uma reação de hipersensibilidade. Então, a gente faz doses múltiplas de 1 a 2 semanas. Após 2 a 3 semanas sem a substância, é aplicado ao animal o desafio que a gente chama. Então, é aplicada uma dose pequena daquela substância na pele e observa a reação. Observa se ele reage com uma sensibilização ou não. Se ele desenvolve uma reação alérgica ou não. Foi muito utilizado esse teste em coelhos. Hoje em dia já diminuiu bastante o teste em coelhos, porque a gente tem testes alternativos que reduzem o uso do animal, mas ainda é indicado. Opa. E o teste de irritabilidade de olhos e da pele era chamado teste de Dreis. Na verdade, continua sendo chamado teste de Dreis, mas esse teste está proibido. Então, se vocês olharem na internet, o que é o teste de Dreis? É um teste que era usado em animais para avaliar se a substância era irritante para os olhos e para a pele. Então, esse realmente era um teste... Na verdade, o teste de Dreis foi o que motivou toda essa discussão sobre a ética do uso de animais em laboratório, por causa do sofrimento que eles passavam. Então, normalmente era usado coelhos, né, e outros animais sensíveis, e, por exemplo, irritação de uma substância nos olhos. Então, pingava a substância num olho, no outro olho, e avaliava o tamanho da irritação. Só que pensar a irritação, né, imaginar uma substância extremamente irritante, imagine, né, as lesões e tal. Então, era um teste bastante sofrível mesmo para os animais. Tanto que depois, né, esse teste acabou sendo, foi o que motivou mesmo, é o teste que está proibido, completamente proibido, e hoje a gente tem testes alternativos que substituem o teste de Dreis. Então, existem hoje testes aprovados que para avaliar a irritabilidade dos olhos e da pele, que não usa animais de experimentação, não usa nenhum animal, usa testes alternativos, a gente vai ver. O teste de toxicidade subcrônica, então a gente vai expor os animais a um maior tempo, 90 dias de observação diária, mais ou menos, e observando o animal 2 vezes por dia, e após 3 meses do termo de exposição, então normalmente se faz a avaliação do animal. Expõe o animal por 90 dias para a exposição e fica acompanhando esse animal até 3 meses. Esses são os protocolos básicos. Existem modificações de protocolo também. Então, nesse meio tempo, né, durante esses 90 dias, depois mais 3 meses, mais 90 dias, a gente vai observar alterações clínicas diariamente, bioquímicas, hematológicas e comportamentais em 3 ocasiões, no início do teste, no meio do teste e no final. E ao final do teste, no final dos 180 dias, né, 90 dias de exposição, mais 90 dias de observação, vai fazer o sacrifício dos animais e vão ser avaliadas as alterações histopatológicas. Na toxicidade subcrônica, a gente identifica e caracteriza efeitos decorrentes da exposição repetida a substâncias. Nesse caso, a gente usa diferentes doses e diferentes espécies, então recomenda-se que não utilize só o roedor, né, porque podem ter substâncias que não têm efeitos em roedores, mas podem desenvolver efeitos em outras espécies. E os estudos são realizados durante um tempo correspondente a 1/10 ou menos da vida média do animal. Então, eu tinha falado, né, 90 dias para roedores
e, dependendo da espécie que for escolhida para o estudo, 1/10 da vida desse animal. Então, como eu disse, para roedores é um teste, né, dependendo da espécie de roedor, de 60 a 90 dias. Se você escolher uma espécie que vive muito tempo, obviamente esse tempo de avaliação aumenta bastante. E o teste de toxicidade crônica, os estudos são realizados durante pelo menos 2/3 da vida do animal, né? Praticamente durante toda a vida do animal. São testes importantíssimos para detectar os efeitos tóxicos que sejam produzidos após exposições prolongadas, geralmente a baixas concentrações, como efeitos carcinogênicos, efeitos a longo prazo. E é importante também para determinar o nível de dose máxima que não provoca efeitos tóxicos. Que dose que é essa? NOAEL. E, além disso, determinar as diferenças interespécies e intraespécie na resposta. Isso é importante também para a gente avaliar o risco depois. Nesse caso, a seleção da espécie animal e da linhagem depende muito, né, do objetivo, e o objetivo, como eu falei para vocês, é a proteção da saúde humana. Então, a gente tem que escolher espécies que têm um metabolismo semelhante aos humanos, senão perde o sentido. E tomar cuidado para não escolher animais, né, espécies que têm sensibilidade muito baixa a tumores espontâneos. Então, tem algumas espécies, como algumas espécies de roedores pequenos, que desenvolvem muito facilmente os tumores espontâneos. Então, acaba dificultando um pouco na hora de manter o animal até o final do experimento e até para saber se aqueles tumores espontâneos foram por causa da substância química ou não. Lembrando que, logicamente, a gente sempre vai ter um grupo controle para conseguir fazer a comparação. Mas se o efeito for muito sutil, às vezes confunde com o controle, pode ter confusão na interpretação do dado. Então, para evitar usar animais sem necessidade, então a gente evita fazer essa avaliação com espécies que são muito sensíveis a tumores espontâneos. A duração do experimento, como eu disse, são mais ou menos 2/3 da vida do animal, depende muito da expectativa de vida. Então, para camundongo é de 18 meses, para ratos 24 meses. Então, normalmente os experimentos são feitos com as duas espécies, com ratos e camundongos, então a gente já tem um tempo de exposição bastante elevado nesse caso. Quanto mais a espécie com maior extensão de ciclo de vida, a gente tem maior incidência, probabilidade de maior incidência de tumores espontâneos, então a gente tem que tomar cuidado para não confundir o experimento. E quando a gente usa animais de grande porte, a gente tem também uma dificuldade prática, uma limitação por causa do tamanho, então a dose, a quantidade de substância que é usada é mais alta. Além disso, a gente tem o problema que vai usar por 2/3 da vida do animal. Se o animal viver por muito tempo, né, se a expectativa de vida for muito grande, obviamente o teste vai durar anos também. Então, isso também tem uma dificuldade de resposta. Então, voltando um pouquinho aqui, então a gente tem esses estudos que são os principais, né, que são a primeira avaliação preliminar, lembrando da importância dos testes computacionais, né, com testes computacionais para avaliar a toxicidade, estimar a toxicidade, que depois tem que ser confirmada com outros testes. E vimos também toxicidade aguda, crônica e subcrônica. Então, nessa aula, a gente viu que risco e perigo são diferentes e a gente tem que, né, tomar cuidado com a aplicação desses dois termos. Risco é a probabilidade do perigo acontecer. Como é que eu avalio o perigo? O que a gente tem hoje é a DL50. O perigo é inerente à substância química e não depende das condições de exposição. Extremamente importante. Perigo é uma característica da substância e não depende das condições de exposição. Enquanto que risco é a probabilidade do perigo se manifestar e, sim, depende das condições de exposição. Então, eu posso ter substâncias de baixo perigo e alto risco. Existem vários ensaios para avaliar o perigo de uma substância e isso é foco da avaliação toxicológica. Foi o que a gente viu rapidamente em relação a esses conjuntos de ensaios. E na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre a avaliação de risco e as condições para aceitar ou não esse risco, certo? Então, vamos continuar na avaliação de risco. Então, daí a gente vai juntar tudo para conversar no nosso encontro, certo? Então, gente, obrigada.
E vamos continuar, tentar se manter o mais seguro possível e tentar ter uma avaliação de risco clara, se compensa ou não, né, sair de casa, se o risco vale a pena. Bom, até a próxima. Até mais.